Boa noite, galera. Tudo beleza? Como é que vocês estão? Como eu já estava gravando outros vídeos, estava falando sobre levantamento arquitetônico, entendeu? Fazendo pelo Revit, passando pro CAD, a parte de classificação da edificação, entendeu? A gente falou sobre o quadro resumo, explicou como classificar a edificação, toda essa parte aqui, quais são os preventivos que vão atender, tá, o seu projeto. A gente classificou essa transportadora com o grupo J, ocupação depósito, divisão J4, descrição, todo tipo de depósito, exemplos. Peguei o exemplo da própria lei, depósito onde a carga de incêndio ultrapassa 1.200 MJ por metro quadrado. Aqui é só o preenchimento de um resumo em cima da parte de carga de incêndio. Aqui o risco é alto e carga de incêndio aqui já vamos corrigir. Ó, acima de 1.200. Como é uma transportadora, então eu não sei o que eles vão em si armazenar. Então eu já coloco, eu não preciso colocar uma carga de incêndio específica de algum material. Eu posso ser genérico e colocar que é acima de 1.200, porque não tem outra classificação a não ser baixo, médio e alto. Entendeu? Então o alto já está classificado como a maior carga de incêndio que tem, que é acima de 1.200 megajoules por metro quadrado. Tá, beleza? Essa parte de controles de materiais de acabamento a gente vai falar em outro momento. E hoje a gente vai ser o nosso conteúdo aqui, nós vamos falar sobre extintores de incêndio, tá? Extintores de incêndio, ele está na norma técnica 21 do estado de Mato Grosso do Sul. Você tem que procurar também a norma técnica e instrução técnica do Corpo de Bombeiro do seu estado. Isso é disponível gratuitamente e fácil acesso no site do bombeiro do seu estado. Extintores de incêndio, hoje a gente vai falar. A gente vai aprender a dimensionar, saber o que é, entendeu? Para que serve. E eu vou separar esse vídeo em duas partes. A primeira a gente vai falar um pouco, vamos ser mais teórico, tá? A parte mais teórico, e a segunda parte mais prática de distribuição dos extintores nessa transportadora. Tá, beleza? Eu preparei o material aqui, ó, que a gente vai falar sobre extintores de incêndio, tá? Então, o que é um extintor de incêndio? O extintor de incêndio, ele é um equipamento de acionamento manual, tá? Portátil ou sobre rodas, constituído de recipiente, um componente e contendo o agente extintor destinado a combater princípio de incêndio, tá? Eu coloquei algumas descrições aqui, umas tags aqui, né? Para resumir, o extintor de incêndio ele serve para o fogo em estágio inicial, tá? Chamas pequenas, calor controlável, área pequena e passivo de extinção. Não vai pegar um extintor de incêndio quando o fogo já está em desenvolvimento, quando o fogo tomou conta, quando o fogo já saiu do controle e você querer chegar com um extintor de incêndio lá. Não, a brigada tem que atuar de uma outra forma, entendeu? Nesse momento o bombeiro já tem que ser acionado, a brigada já tem que estar com outros métodos, mas extintores de incêndio já não é mais o caso, tá, beleza? Então o extintor de incêndio é um equipamento manual, tá? E é para estágio inicial do incêndio. A gente vai classificar os extintores de incêndio como os portáteis, tá? Ele é até 20 quilos, uma pessoa pode pegar e carregar. E os extintores sobre rodas, que ele
ele sai de 20 quilos e vai até 250 quilos, tá? Que é onde já exige uma pessoa com mais força, uma pessoa que já sabe operar esse tipo de equipamento. A norma técnica 21 de 2013 do Corpo Bombeiro Militar, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, que ela define qual que é a capacidade mínima extintora, que não pode ser menos do que isso. A carga de água ela tem que ser a 2A. A carga de espuma mecânica ela tem que ser 2A 10B. O dióxido de carbono, o CO2, o mínimo tem que ser 5BC. O extintor de BC, que é um extintor também bastante utilizado, é o 20BC, se você for usar só ele. Ou você pode usar também o extintor ABC, que a capacidade mínima dele é 2A 20BC. O extintor halogenado, o mínimo dele é 5BC. A norma ela sempre vai referenciar a NBR, tá? Ela sempre vai ser igual ou superior a NBR neste caso, tá? Se você olhar a 12693 de 2021, vai perceber que a capacidade mínima extintora ela também vai ser a mesma da sua norma técnica, tá? A IT21 de São Paulo é também a mesma coisa que a NT21 aqui do Mato Grosso do Sul. Bem provável também que seja aí do seu estado, tá? As normas técnicas elas são visíveis no site do Corpo Bombeiro Militar do seu estado. Você procura dentro do site, vai ter todas as normas técnicas. Alguns estados são instruções técnicas, outros têm outro nome que eu não lembro, mas vai ter lá extintores de incêndio. Aí você vai ler a aplicação, as unidades mínimas, distanciamentos, tudo que você vai precisar para elaborar o seu projeto, tá? Eu coloquei aqui 2 slides, tá? Só uma dica, porque às vezes a gente vê, por exemplo, aqui, ó, 2A10B. A gente sabe que a letra A é a classe do extintor referente ao fogo. E 10B B é a classe do extintor também referente ao tipo de fogo, tá? Mas o que é o 10? O que é o 2? Tá? Então eu fiz uma pesquisa na internet e o letra 2, 3, aqui a gente está falando dos extintores de água, tá? O 2, o 3, o 4, o 6 é a capacidade extintora. Um exemplo, o 6 ele é 3 vezes mais que o extintor de 2A. No entanto, ele vai pesar em torno de 30 a 50 quilos e ele é sobre rodas, tá? O 4A é uma capacidade de 20 litros. Ele apaga uma pilha de 192 ripas de madeira, tá? Áreas maiores como materiais sólidos, madeiras e estoques, tá? Ou seja, o 4 você vai perceber que ele apaga, ele é 2 vezes maior que o 2A. E então esses números aqui, ele é a capacidade de extinção ao fogo, tá ok? Esse aqui é do extintor de água, esse aqui é o de pó, 10B, 20B, 40, 80B, a mesma coisa. O 80 significa que é 8 vezes mais do que um 10B. Enquanto o 10B você é para automóveis de passeio, cozinhas iniciais pequenas, tá? E olhe lá ainda que você tem que ser sempre referenciado à norma, tá? O 20B, entendeu? É uma vez maior que o 10B. Ou seja, ele tem de 4 a 6 kg, comércios pequenos, escritórios, prédios residenciais, tá? Então, um exemplo bem clássico que a gente tem que verificar, um exemplo, olha só. O mínimo de um BC, de um B, aqui ó, o B aqui, tem que ser 20.
Então eu já não posso usar esse extintor 10B, tá? Porque o mínimo do B ele tem que ser 20, tá? Eu posso ter o BC aqui, mas sendo o B tem que ser 20, tá? Não posso ter o 10BC. A norma técnica permite eu usar o 20BC. Ou seja, até em cozinhas residenciais pequenas, por se tratar de residência, onde não existe norma para residência, você pode ter o 10B pequeno, tá? Mas por se tratar de uma cozinha em uma área, um refeitório de uma empresa, onde você está projetando, aí você já não pode usar o 10B, você já tem que usar o 20B, tá? Beleza? As classes de incêndio, tá? Isso aqui é primordial você conhecer quais são as classes do fogo, qual que é a origem do fogo, porque o fogo ele provém da área de papel, madeira, tecido. O fogo veio de líquidos inflamáveis, equipamentos elétricos, metais combustíveis, óleo e gordura. Então nós temos hoje 5 classes de incêndio, tá? A, B, C, D e o K, tá? O K é uma letra, a inicial de uma letra em inglês, kitchen, que é para a área de cozinhas, óleos e gorduras. Então o extintor apropriado para cozinha é a letra K, é o extintor K, para a classe de incêndio K. Então, se o incêndio está acontecendo no papel, madeira, tecido, sofá, escritório, onde tem mesas, um depósito, onde tem pallets de madeira, onde tem madeireira, por exemplo, indústria têxteis, a classe de incêndio é A. Líquidos inflamáveis, começou a estar abastecendo o veículo, houve ali o princípio de incêndio, ali é um fogo de princípio B. Equipamento elétrico, curto-circuito, em um ar-condicionado, numa tomada, em um interruptor, numa subestação, em um gerador, é letra C.